Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos a mais essa atividade do CEP. Antes de nós iniciarmos, eu vou passar para o pessoal de suporte que vai passar algumas informações sobre o funcionamento da plataforma. Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos a atividade, passaremos algumas orientações sobre o funcionamento da plataforma. Inicialmente, todos os microfones ficarão bloqueados para evitar o vazamento de sons externos para dentro da sala. Será destinado um espaço para perguntas ao final, onde o interessado deverá sinalizar através do ícone de mão levantada, disponível na guia de reações. Pedimos para que todos os participantes mantenham seu usuário na plataforma devidamente identificado com um nome e sobrenome. Para isso, basta encontrar seu usuário na lista de participantes, clicar em More, em seguida em Rename, preencher com o seu nome e o seu sobrenome e clicar em OK. Pedimos a todos os participantes a gentileza de manter a câmera aberta durante toda a atividade. Obrigado, Rafael. Eu vou passar a palavra agora para a Juliana Duarte, que vai falar um pouquinho para a gente a respeito do NUPAS. Boa tarde a todos e a todas, né? Faço parte da diretoria do NUPAS e essa palestra é uma iniciativa do NUPAS em parceria com o CEP, né? O NUPAS é Núcleo de Psicanálise e Ação Social. E aí pedimos aqui uns minutinhos para contar um pouquinho sobre o NUPAS, né? Para quem está participando aqui da palestra. Então, essa é uma ONG, né? O NUPAS é uma ONG que já existe há 20 anos. Esse ano completamos 20 anos, né? Estamos funcionando desde 2005. E o que a gente faz são projetos de escuta psicanalítica em grupos, em instituições. Tá? Aí, instituições são sempre instituições que trabalham junto a populações em situação de risco, de maior vulnerabilidade social. Então, a gente trabalha com escolas públicas, a gente trabalha em centros de acolhida, né, casas de acolhida, centros de convivência, em outras organizações não governamentais que desenvolvem trabalhos com comunidades. Então, esse é o universo, né, em que a gente trabalha. E o nosso compromisso é de desenvolver esse trabalho em grupos, né, nessas instituições. Então, a gente já vem né, aí há 20 anos com vários projetos em instituições diferentes. Os públicos também são bastante variados, né? Então, por exemplo, em escolas, a gente tem grupos de professores, tem grupos de funcionários, o pessoal que trabalha no administrativo, no operacional, tem grupos com mães e pais, tem grupos com os próprios estudantes, enfim, isso vai variando de projeto para projeto, né? Mas a ideia é sempre esse trabalho em grupo, né? E a equipe que trabalha é uma equipe que é composta, né, na grande maioria, por psicanalistas, né? E pessoas, estudantes, pessoas que ainda estão nos cursos de formação em psicanálise, tá? Então, a gente desenvolve esse trabalho a partir do tripé que a gente conhece, né, nos cursos de formação. Então, aqui também a gente utiliza esse tripé, então a gente faz o atendimento nas instituições, né, em equipes, atendendo os vários grupos em cada instituição. A gente tem as supervisões clínicas, né, semanais em grupo, e a gente tem os seminários teóricos, né, que são ministrados pelo CEP. Vocês podem, inclusive, encontrar no aplicativo do CEP, na parte que fala dos núcleos de formação permanente, tem um que é psicanálise em instituições, e tem lá os seminários teóricos. A gente tem um no primeiro semestre e um no segundo semestre, todos os anos. E a ideia desses seminários teóricos, é fantástica, trazer a oportunidade de conhecer mais, de aprofundar o estudo na teoria voltada para o trabalho em grupo.
na psicanálise, né? Então, é muito Bion que a gente estuda, né? Os seminários variam de ano a ano e de semestre a semestre, mas circulam em torno desses autores que se debruçaram sobre teoria do trabalho psicanalítico com grupos, né? Então, Bion, Pichon-Rivière, René Caïns. Então, é uma oportunidade, né? Não é necessário fazer parte do NUPAS para poder participar dos seminários teóricos, eles são fornecidos pelo CEP, né? Mas quem se junta ao NUPAS compõe participa das atividades de atendimento, de supervisão clínica e dos seminários teóricos, né? Que são uma oportunidade também para fazer esse debate da inter-relação entre teoria e essa experiência da escuta psicanalítica nas instituições em grupo, né? Então, esse, assim, rapidamente, né? Esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Não quero tomar muito, né, o tempo de vocês. Viemos ouvir o Jorge Broid, que, né, generosamente veio hoje aqui dar essa palestra para a gente. Mas o pessoal do suporte técnico vai colocar aí no chat, né, um folheto que tem todas as informações, né, sobre essas atividades, sobre canais de contato para quem quiser maiores informações, enfim. Então, convido vocês a darem uma olhadinha depois, né, para conhecer um pouquinho desse trabalho do NUPAS, e convido vocês a entrarem em contato para tirar dúvidas, enfim, e a participarem com a gente, né. É um trabalho muito desafiador, né? Mas muito interessante, que realmente expande aí os horizontes, não só para quem está começando, né? Que às vezes quer ter a chance de participar de uma equipe e poder começar a experiência, né, do atendimento na prática, mas também para quem já tem a clínica própria e quer entrar nesse universo aí do atendimento em grupo, tá? Então, obrigada pela atenção, obrigada, Jorge, por estar aqui, e passo aí a palavra para a gente ouvir a nossa palestra. Obrigado, Juliana. Hoje nós temos a palestra do Núcleo de Formação Permanente, Prática Clínica, Psicanálise em Instituições, com o tema Construção de Dispositivos Clínicos Psicanalíticos na Cidade, que será ministrada pelo Dr. Jorge Broid, que é psicanalista, é doutor em Psicologia Social, é professor do curso de Psicologia da PUC São Paulo. Ele trabalha desde o ano de 1976 em áreas sociais críticas e tem livros sobre o tema publicados no Brasil, Argentina e Portugal. Nós vamos, a pedido do Jorge, nós vamos deixar as perguntas para o final da apresentação. Por gentileza, quem tiver pergunta, a favor usar o ícone de mão levantada, que se encontra na parte de baixo da nossa tela. Tá ok? Então, a palavra é sua, Jorge. Muito bem-vindo e obrigado. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero, como não poderia deixar de dizer, agradecer o convite do CEP e do NUPAS de estar aqui podendo falar para vocês algumas coisas que a gente tem pensado e tem feito e poder trocar, mais do que tudo, trocar com vocês. Então, a ideia é que eu possa falar uns 40 minutos, não mais do que isso. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, não sei como é que vai ser. Quando a gente começa essas conversas, a gente nunca sabe como é que vai ser. Se alguém diz para vocês, eu estou sabendo aquilo que vai acontecer, vocês não acreditem, porque não sabem, tá? Então, vamos ver o que acontece. E depois eu queria, muito mais do que qualquer coisa, dialogar com vocês a partir da experiência de cada um, daquilo que vocês quiserem trazer, enfim, que a gente possa trocar ideias e funcionarmos aqui. O pessoal estava falando de grupos, então, mesmo que seja um grupo agora com 65 pessoas, mas que a gente pense
trate de fazer uma produção de grupo também, tá bom? Essa é a ideia. Eu vou começar falando para vocês, gente. A gente está escrevendo um texto esse tempo, e a gente colocou como epígrafe a música do Milton Nascimento, que o músico tem que estar onde a vida está. Vocês lembram aquela música tão linda? Como é o nome daquela música? Como é o... Bom, enfim. E, a partir daí, a gente diz que a psicanálise tem que estar onde a vida está. Em qualquer lugar. Onde tiver vida. Do jeito que der. E é por isso que a gente fala da cidade. A gente fala da cidade porque é onde as coisas acontecem. Então, independente, inclusive, se estamos trabalhando no consultório individual de classe média e alta, ou nas situações, na construção de dispositivos clínicos mais amplos, sempre é muito importante. Hoje aqui nós temos um geógrafo, aqui, que eu já vi que está aqui, que é o Pedro, que nos ajuda, sempre conversamos muito já sobre a questão do território, né? Então, tanto no consultório individual, de classe média e alta, quanto na cidade mais ampla, sempre é muito importante para nós a gente entender, compreender o território onde é que nós estamos trabalhando. Esse território, pessoal, é assim. Vocês pensem a cidade. A cidade, ela tem, são laços entre as pessoas. São laços econômicos, laços culturais, laços familiares, laços de todas as ordens que constituem essa cidade e esse território. Esses laços que constituem esse território, eles são tanto conscientes, como a gente sabe, como inconscientes. Portanto, né, nós estamos falando de uma grande quantidade de laços inconscientes, sempre temos o implícito, o explícito, como diz o Pichon, o latente manifesto, principalmente como diz o Freud, mas o que surge para nós na cidade é o manifesto. E a gente entende que desse manifesto está o latente, que são as relações, todas essas relações inconscientes que existem em todos os lugares. Em todos os lugares. No trabalho, no trânsito, no ônibus, na família, nas escolas. Todos esses laços têm uma importante questão inconsciente. Bom, então, a gente vai pensar o território, aqui tomando também o Milton Santos, geógrafo, que são essas relações que ocorrem nesse espaço físico, que é o espaço da cidade, o espaço físico, mas o território são todas essas relações que acontecem ali. Então, eu queria já propor para vocês a gente pensar de outro jeito até o nosso consultório de classe média e alta, porque ele está inserido num território, ele está inserido numa rede de relações conscientes e inconscientes, e a transferência que vai surgir no nosso território de classe média e alta, ela é uma transferência que está imbricada, está articulada com o território onde essa pessoa vive. É muito diferente da gente atender em Higienópolis ou em Perdizes e atender não sei aonde, num lugar muito pobre. São relações, essas relações vão se constituindo de outra maneira. Então, essa é a primeira coisa que eu queria colocar para vocês, da gente pensar o nosso trabalho inserido num território, e num território de relações que são conscientes e inconscientes. E vamos pensar esse território como uma cidade. Bom, pensando também como é que a gente pode chegar na cidade. Como é que a gente pode chegar na cidade? Tem um outro aspecto que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte: não dá para a gente transplantar o consultório individual de classe média e alta para dentro da cidade. Se vocês me permitem, acaba virando uma caricatura. É mais ou menos, eu faço a brincadeira que se a gente fosse trabalhar como trabalha em determinadas regiões da cidade, em outro lugar, a gente poderia fazer um negócio que seria bem rentável,
de alugar combis que pudessem transportar os nossos divãs para os hospitais, para as escolas, para isso, para aquilo. Não é disso que se trata, né? Então, essa passagem, ela exige, do meu ponto de vista, exige uma série de conceitos e uma metodologia. Então, não é que a gente vai trabalhar fora do consultório, mesmo tendo essa visão do território, sem fazendo um transplante, fazendo uma transposição direta do consultório para as situações onde a gente está. Eu acho que isso não funciona, ou eu acho que isso tira a riqueza possível da psicanálise nessas questões. Então, para a gente poder fazer essa passagem, para a gente poder fazer essa circulação pela cidade, é necessário que a gente pense na criação de dispositivos clínicos que possuam a possibilidade de intervenção, que nos permita uma intervenção consistente. E quando a gente pensa na questão do dispositivo, a gente começa, então nós, enquanto psicanalistas, a dialogar diretamente com outros saberes. Então, o trabalho na cidade nos exige o diálogo com outros saberes. Comecei aqui falando da geografia, tem o urbanismo, tem a filosofia, tem isso, tem aquilo, tem muitos saberes que são muito importantes, que a gente possa ter uma abertura para eles. Então, quando a gente vai construir, quando a gente pensa em construir dispositivos clínicos na cidade, nós começamos com uma conceituação que é da filosofia, e o primeiro filósofo que a gente aborda aqui é o Foucault. O Foucault fala de dispositivos, ele começa a falar de dispositivos, e ele vai dizer que os dispositivos, eles se constroem a partir dos saberes, diferentes saberes presentes naquele momento histórico, para operar sobre urgências sociais. Essas urgências sociais, elas podem ser tanto para repressão, como o panóptico, por exemplo, mas vocês vejam que no panóptico é fundamental a arquitetura. Sem arquitetura, o pessoal não faz um panóptico e outras coisas, ou dispositivos que possam operar nas urgências e nas emergências sociais, de fato. Então, essa é uma posição do Foucault, e quando ele fala de que a gente tem que usar o saber que existe na sociedade nesse momento, ele está dizendo que qualquer coisa que a gente vai fazer, nós temos que ter abertura para o saber interdisciplinar. Um segundo filósofo que a gente toma, que nos ajuda a pensar, é o Deleuze. O Deleuze, seguindo a formulação de dispositivos, ele vai dizer que o dispositivo é como um facho de luz que ilumina determinada questão e que, ao iluminar determinada questão, ilumina também uma determinada subjetividade que está ali presente. Porque se eu estou numa situação de trabalho, é uma subjetividade. Se eu estou na relação de família, é outra. As duas existem, mas uma está mais presente do que a outra, né? Então, o Deleuze traz essa visão de que o dispositivo é como um facho de luz que ilumina alguma coisa. E ele diz mais ainda, que é uma expressão, do meu ponto de vista, genial, que ele diz que um dispositivo são máquinas de fazer ver e fazer falar. Agora, nós aqui, psicanalistas, opa, fazer falar, fazer ver. Como é que é isso? Né? Então, um dispositivo que a gente monte, ele precisa ser uma máquina de fazer ver, fazer... Vocês vão trabalhar na escola nesse sentido, vocês precisariam dialogar com os saberes que estão ali presentes e montar uma máquina de fazer ver e fazer falar, onde os professores, os alunos, possam ser iluminados por esse facho que o dispositivo abre para falar, né? Aí tem um outro filósofo também, que para nós é importante, que é o Agamben. O Agamben, vivo, ele fala dos dispositivos, ele vai estudar os dispositivos e vai dizer, ele começa a estudar a igreja, a formação, a constituição da Igreja Católica.
e ele diz que o dispositivo sai daí. E que os dispositivos que a igreja vai montando são dispositivos de controle dos corpos e das mentes e tal. Mas que, junto com os dispositivos de controle, que são o que ele chama de dispositivos sagrados, existem os dispositivos profanos. E os dispositivos profanos são aqueles que não estão a serviço da manutenção da ordem, mas sim do surgimento do sujeito, como a gente diz. Tá? Outro filósofo importante, estou montando aqui para a gente, né? Não quero falar, espero que eu esteja falando simples, não esteja falando complicado. Outro filósofo importante para nós nessa história é o Badiou, que também é um filósofo vivo francês. Ele diz um negócio interessantíssimo. Ele diz que nós, psicólogos, psicanalistas, filósofos, o que quer que seja, nós não temos que ficar falando sobre qualquer coisa que acontece. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, vai para o jornal, na televisão. Não, ele diz, não. Nós temos que falar quando ocorre um acontecimento. E um acontecimento é algo que emerge dessas relações do território, que a gente está falando, e traz algo novo, algo não sabido, algo que transforma. Então, ele vai dizer mais um negócio, que quando surge o acontecimento ele se apresenta com lógicas que não dialogam entre si. O que é uma lógica que não dialoga entre si? Lógica da fruta. Banana, maçã, abacate. Tem uma lógica, não tem? Lógica do carro. Pneu, parafuso, motor. O que ele vai dizer? Que quando a gente vai falar do acontecimento, nós estamos sempre trabalhando com abacate com parafuso. Não é abacate com laranja. Vocês sabem, é abacate com parafuso. Que história é essa? Não tem essa lógica dessas categorias, entende? Nós, o tempo inteiro, estamos lidando laranja com pneu, né? Esse é o nosso trabalho. Tá? Então, fazendo uma síntese aqui, eu diria o seguinte, que para a construção de dispositivos na cidade, nós precisamos trabalhar com outros saberes, que nós precisamos construir máquinas de fazer ver e fazer falar, que nós temos que construir dispositivos profanos e que nós temos que constituir um dispositivo que dê conta dessas lógicas que não dialogam entre si e que o Badiou vai dizer que o essencial disso, o processo principal, que a essência do lugar é o vazio. O vazio, porque é no vazio que as coisas vão acontecer. Vocês trabalham muito com grupos, o que eu estou falando tem tudo a ver com grupo. Né? Então, fazendo essa síntese, e junto com isso, esses dispositivos que a gente vai montando pela cidade afora, eles funcionam essencialmente a partir de, como diz o Lacan, dos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, ou seja, do inconsciente, da transferência, da pulsão e da repetição. Então, esses dispositivos têm que dar voz a isso. Tá claro, pessoal? Tá dando para ir? Muito bem. Como é que a gente monta, então, esses dispositivos? Porque esse é o trabalho. Então, nós temos que montar o dispositivo nesse território de relações, sejam elas na rua, nas instituições, nas empresas, onde quer que nós estejamos. Nós temos que começar a fazer uma leitura dessas relações. E para fazer a leitura dessas relações, a gente vem desenvolvendo uma metodologia há muitos anos que a gente chama de escuta territorial. Como é que a gente escuta o território? Como é que a gente escuta o território na transferência? Como é que a gente escuta o inconsciente no território? Como é que a gente escuta a pulsão? Como é que a gente escuta a repetição? Como é que a gente escuta esses laços inconscientes que estão presentes em todos os lugares? Geralmente, quando a gente é chamado porque tem alguma coisa deu ruim, né? Deu ruim, chama os caras lá. Deu ruim, chama o NUPAS. Deu ruim. Deu ruim, chama não sei o quê.
Então, a gente é chamado quando deu ruim. Para poder montar um dispositivo, nós temos que fazer uma escuta desse ruim. Porque a pessoa que está nos chamando, é muito tranquilo, não sabe muitas vezes exatamente aquilo que está acontecendo. Nós também não. Mas a gente tem que poder ir escutando, vendo o que acontece nessa urgência social. Nessa urgência social. Eu sempre digo, viu, gente, que para montar um dispositivo, a gente tem que parpar o bicho, sabe? Quando você tem que parpar o negócio, tem que pegar e parpar assim, ver como é que é, senão não dá. Então, a escuta territorial é como é que a gente entende essa urgência nesse território para o qual eu fui chamado para operar. E aí, nessa urgência, eu vou estar. Qual é? Badiou. Alain Badiou, francês. Então, a nossa preocupação é como é que a gente vai construir. Nos chamam para trabalhar numa escola, nos chamam para trabalhar na rua, nos chamam para trabalhar. Não sei, como é que nós vamos construir uma máquina de fazer ver e fazer falar? Porque é isso que a gente faz. O nosso negócio é a circulação da palavra, não é isso, gente? É a circulação da palavra e a possibilidade do surgimento do sujeito que fala. E a partir do surgimento do sujeito que fala, é que o novo e o transformador vai acontecer. Não é simplesmente a palavra. A gente não trabalha só para interpretar o mundo. Desculpa que o nome é feio, mas o Marx falava que a filosofia não serve para interpretar o mundo, a filosofia serve para transformar o mundo. Então, nós estamos em alguma coisa, né? E estamos precisando de uma transformação. E essa transformação, então, gente, vai se dar com lógicas que não dialogam entre si. E eu vou ter que construir, entendendo um pouco dessas lógicas, construir um determinado dispositivo. Então, vocês vejam que eu não vou do consultório direto para lá. O consultório é um dos dispositivos clínicos, importantíssimo. Ali surgiu a psicanálise. É um dos dispositivos clínicos. Mas depois do consultório, surgiram o trabalho com grupos, surgiram o trabalho com instituições, surgiram vários trabalhos. São diferentes dispositivos. Então, quando vocês estudam grupos, vocês estão estudando o dispositivo grupal, como é que isso funciona. Estão estudando Bion, Pichon, Carreço, que seja. Tá? Outra coisa importante nos dispositivos, gente, é que grande parte dos dispositivos que a gente constrói, eles são grupais. São grupais. E aqui, falando do grupo, a gente pode dizer que o grupal do dispositivo, o que acontece? Emergem significantes que estão presentes nessas relações e é com eles que a gente vai trabalhando. Tá? Então, todos esses trabalhos, estou construindo aqui para vocês uma metodologia de trabalho. Geralmente é em grupo. Né? Bom, isso tudo faz com que a gente vá para vários lugares. E queria dizer uma coisa para vocês: como é que a gente escuta a cidade? Como é que a gente escuta o território? Cada vez mais vai ficando claro para mim, do jeito de escutar, como é que a gente faz essa escuta, gente? A gente anda pela rua. Você vai escutar a rua? A gente anda pela rua e vai vendo o que está acontecendo. Se a gente vai para uma instituição, nós vamos falar com as pessoas dessa instituição. Vamos falar com as pessoas que a instituição atende. Vamos falar com as pessoas que trabalham ali. Vamos parpar o bicho. Tem que parpar o bicho, senão nós não vamos entender. Pelo mínimo, nós temos que entender. Para ir propor o que nós vamos fazer. Então, quando a gente está caminhando pela cidade, por exemplo, nós usamos uma metáfora que a gente anda na cidade, ou na instituição, ou em qualquer lugar, no consultório também, como se a gente fosse uma gaivota. Sabe a gaivota que vai voando assim? De repente ela vê o brilho do peixe e mergulha. Não é assim? Vai voando, mergulha. Né? Então, nós somos, de alguma forma, uma gaivota. A gente vai andando e, de repente, alguma coisa chama a nossa atenção.
alguma coisa que pode ser um ato falho, pode ser qualquer coisa, chama a nossa atenção. E aí nós vamos até ali e vamos conversar com as pessoas. Então a gente vai estabelecendo esse diálogo com as pessoas. Agora, vejam só que interessante. Da forma como a gente dialoga. Se a gente está dialogando a partir do inconsciente, da repetição, da pulsão e da transferência, de verdade, a pessoa imediatamente vai saber que se trata de outra conversa, que é a tal da escuta, que é a tal da escuta psicanalítica, que é a tal da escuta, que é nosso grande instrumento. Esse posso estar aonde eu estiver, na Lua, aqui no meu consultório, ou numa boca de rango, ou numa maloca, o meu instrumento é a minha escuta clínica. Por isso que dizer que a clínica é só no consultório particular, do meu ponto de vista, é um absurdo, um verdadeiro absurdo, uma aberração, para dizer a verdade para vocês. Então, quando a gente está nessas situações e a gente escuta, a pessoa imediatamente, grande parte delas, percebe que trata-se de uma outra coisa. E mesmo ela tendo muita desconfiança da gente, ela fala. Ela fala. Ela fala. Mas quem são vocês? Ou a gente se apresenta. Ó, nós somos psicólogos, psicanalistas, e o nosso trabalho é escutar o que as pessoas estão sentindo, estão pensando, estão sofrendo, aquilo que aconteceu com as pessoas e o que elas querem falar. Não precisa dizer mais do que isso. Não precisa dizer mais do que isso. As pessoas imediatamente começam a falar. Então, vocês vejam, a gente vai levando a escuta para todos os lugares. O dispositivo que circula pela cidade é uma escuta que circula pela cidade. E o dispositivo é como é que eu vou estruturar essa escuta em cada situação. Então, nunca é a mesma coisa um dispositivo de outro. Nunca é a mesma coisa. Tá? Então, é assim que a gente vai trabalhando. Vou dar um exemplo para vocês de que campos que a gente trabalha hoje, né? Então, hoje, o nosso grupo é um grupo formado por ao redor de 25 pessoas, que são pessoas que são estudantes da PUC, recém-formados pela PUC. Quem coordena é Emília Broide e eu, minha mulher. E onde é que a gente está trabalhando hoje, né? Então, tem um trabalho que a gente faz em Porto Alegre, que nós temos uma equipe em Porto Alegre que está fazendo um trabalho num território de uma escola periférica, onde naquela, naquela vida daquela comunidade ali. Então, o que eles fazem? Eles escutam a partir da escola e, a partir da escola, vão montando dispositivos. Por exemplo, um dispositivo, só para vocês terem uma ideia, é assim, como é que a gente escuta os alunos? Então, uma coisa é a gente escutar os alunos, outra coisa é a gente escutar os alunos que interrogam a escola. Aquilo que o aluno traz, interroga a escola. Não é assim, vamos, ele trouxe. Não, não, não. Ele é porta-voz, ele é um emergente, ele é um significante a partir do momento em que a gente entende minimamente o que ele está dizendo. E a partir disso a gente começa a pensar a escola, pensar as relações da equipe, pensar as relações do grupo de uma outra forma. Tá? Esse é um campo. Outro campo que a gente trabalha, que agora nós trabalhamos durante 2 anos, e agora a gente está escrevendo sobre isso, é na Zona Leste. A gente tinha uma parceria com a Fundação Tite Setúbal e a gente trabalhou bastante lá onde eles têm um galpão no Jardim La Pena, lá na Zona Leste, e lá a gente foi desenvolvendo grupos de crianças, grupos de mulheres, grupos na escola, grupos e montando dispositivos. Um dispositivo que a gente montou, que eu gosto muito, chama-se Filas e Portas. Filas e Portas. Como é que é Filas e Portas? A gente fazendo essa escuta do território, a gente vê que a porta da creche, da CEMEI, é um lugar absolutamente fundamental do território. Porque é ali que chegam as crianças, é ali que saem as crianças, é ali que chegam as mães, os cuidadores, os avós, com a criança, e isso gera
ali, o bicho está pegando ali. Então, o que a gente pensou? Posto isso, a gente falou assim, bom, vamos montar um dispositivo de porta. Então, nossa equipe ficava na porta. Oi, bom dia. Nós somos psicólogos, patatá, patatá. E aí as pessoas começam a falar. Não, porque o meu neto, porque o meu filho, porque a minha filha, porque isso, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu não sei o quê. Isso é um dispositivo. Só para vocês, estou tentando exemplificar como é que a gente vai construindo as coisas, né? É outro dispositivo, lá na Zona Leste, é um grupo de crianças. Então, se trabalha no galpão, o galpão é aberto, as crianças vão vendo que tem um lugar, que se brinca, que é bacana, que as crianças gostam. De repente, tem criança em tudo quanto é canto e a gente trata de fazer alguma coisa com isso, né? Bem, isso nessa região da Zona Leste. Na Zona Sul de São Paulo, a gente trabalhou um bom tempo com uma parceria com uma instituição e nessa instituição, até é legal essa coisa da escuta territorial. Estou tentando exemplificar bem, gente. Essa instituição tinha pedido para a gente fazer uma clínica social ali. Eu, tá bom, vamos fazer. A gente já nos conhecia, a Emília e a mim, a gente tinha feito um trabalho importante lá. E aí começamos a montar essa clínica com a nossa equipe. Quando chega a pandemia. Estava tudo pronto. Chega a pandemia. O que a gente tinha? A gente tinha escuta territorial. A gente tinha os principais significantes que a gente foi escutando com a população numa instituição cercada de favelas e que atendia essas favelas. Então, a gente foi escutando os trabalhadores, as pessoas, os atendidos. Então, a gente tinha uns significantes que a escuta territorial tinha nos dado. Quando fecha, a gente pensou o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos pedir os WhatsApps de todas as pessoas que a instituição atende e vamos conversar com eles. E aí nós pegamos. Quais eram os significantes principais? Depressão, problema com as crianças, o medo em relação à família, estresse. Era isso. Então a gente fez um filminho do Google, uma vinheta, dizendo assim, se você está estressado, estressada, se você está preocupado, preocupada com os seus filhos e com a sua família, se você, enfim, nós estamos montando um serviço de atendimento psicológico nesse link. E aí as pessoas começaram a entrar no link e a gente começou a atender a partir do link. Atendimentos remotos. Fizemos atendimentos individuais, fizemos atendimentos grupais, remotos também, com as pessoas da favela, das favelas ali ao redor, que nos procuravam. Isso é próprio de uma montagem de um dispositivo, entende? A gente foi escutar, a gente já sabia quais eram os principais significantes, e aí fomos lá e montamos um dispositivo. Nessa mesma instituição, nós descobrimos que tinha um negócio chamado fila do pão. Fila do pão era uma fila que acontecia na sexta-feira de manhã cedo. As pessoas chegavam às 4 horas da manhã, a fila abria às 7, onde era distribuído pão velho, legumes, mais ou menos. O que a gente fez? Nossa equipe foi para lá sexta-feira, às 7 horas da manhã. Bom dia, bom dia. Nós somos psicólogos. Ah, é? E começa a vir tudo. Então, a gente fez o atendimento na fila do pão durante um bom tempo, e dali a gente fazia encaminhamentos também, tudo isso, né? Esse foi um outro dispositivo. A gente teve que sair dali, e aí nós fomos procurar na Zona Sul, ali perto, onde é que poderia ser um campo. Então, a equipe foi andando pela cidade, por aquela região. Entrou na igreja, entrou nas lojas, entrou em tudo quanto é lugar, escutando, conversando com as pessoas. E as pessoas estavam vendo que estavam se escutando de um outro jeito. Até que nós achamos, o pessoal achou um lugar, numa praça, onde a prefeitura distribui marmita todos os dias às 11 horas da manhã, que é a fila dos famintos, também uma fila do pão. O que acontece? A nossa equipe vai lá toda sexta-feira, 10 e pouco da manhã, e chega lá e as pessoas falam. Falam.
tá? Outro dispositivo que a gente montou, que a gente tem, é um dispositivo com população em situação de rua, no centro da cidade de São Paulo, ali na região da República. Então, a gente também vai trabalhando com eles, vai circulando, 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 e hoje em dia a gente atende nas malocas, a gente fazendo grupo sempre nas malocas, atendendo as pessoas que a gente já conhece com muita profundidade, e trabalhando também em todos esses atendimentos, é muito importante que a gente vá construindo uma rede de encaminhamentos. Uma rede de encaminhamentos, que é muito importante que a gente vá construindo isso. A gente tem que ter para onde derivar isso, né? Mais uma coisinha que eu queria falar para vocês, só depois eu encerro, que eu estou falando muito, é assim, como é que a gente escuta essas pessoas todas que eu estou falando para vocês? E vocês devem estar vendo isso em muitos lugares, que a gente está atendendo alguém e você se pergunta assim, não é possível. Não é possível que essa pessoa ainda esteja viva. Vocês já tiveram essa experiência, gente? Você escuta, não é possível que essa pessoa esteja viva. Não é possível. O que ela está me contando não pode ser. E aí a gente foi entendendo que se essa pessoa está viva, é porque existem aqui fios que amarram ela à vida. São poucos. Ela não sabe quais são, nós também não sabemos quais são. Esses fios, geralmente inconscientes, a gente vai descobrindo na clínica, na transferência. Então aí surge uma tia, aí surge a relação com o cachorro, aí surge a namorada. Vão surgindo esses fios que amarram o sujeito à vida. Tá claro? Vão que amarram, ele está vivo porque... E o que tem esses fios? Geralmente esse fio que amarra essa pessoa à vida é alguém que deseja que essa pessoa viva. Que é o caso desses lugares onde a gente vai, que vocês vão, que tem muito pouco desejo que as pessoas vivam. Pouco desejo. Então, essas ancoragens elas vão se constituindo desse jeito. E na clínica que a gente vai fazendo, na escuta, na transferência, na pulsão, na repetição, no inconsciente, no dispositivo, nessa máquina de fazer ver e fazer falar, a gente vai começando a entender que fios são esses que a gente denomina de ancoragens. Ancoragens. Essas ancoragens, gente, vão se transformar no grande mapa do território da cidade. Vão nos permitir com que a gente faça essas redes de uma forma bem precisa. Nós não vamos numa favela de qualquer jeito. A gente vai, se a ancoragem está lá, e tem todo esse sentido, e dessa maneira a ancoragem vai nos receber e nós vamos estar protegidos. Então nós vamos saber para onde a gente tem que ir a partir exatamente dessas linhas de vida. Então a gente trabalha sempre pensando nessas linhas de vida. Vamos conversar um pouco agora, gente? Senão eu vou falar coisa demais, vai entupir. Tá? Obrigado, Jorge. Nós vamos abrir para as perguntas. Pedimos que usem o ícone de mão levantada, por favor. Boa tarde. Com Então, licença, eu gostaria de fazer uma pergunta, pois não, Antônio. Antônio, pois não, já te vi. Isso. Então, uma questão que sempre, de certa forma, me provoca e ao mesmo tempo me preocupa, não é? É que quando a gente faz um trabalho semelhante a esse que você estava descrevendo, e a gente vai de uma composição cultural muito diferente daquele ambiente do qual a gente está fazendo aquele trabalho, né? Como manter, vamos dizer assim, esse diálogo entre culturas, né? Como é que você entende que isso deve acontecer, né? Porque eu não posso ser algo que eu não sou, né? E também não tenho
nenhuma intenção de transformar valores numa sociedade, e tal, né? Então, como você enxerga isso, essa questão de eventuais reais, né, diferenças culturais entre esses segmentos que vão operar num projeto comum? Uhum. Pergunto, Newton, não é melhor fazer de 3 em 3? Sim, pode ser. A Não é? próxima Porque daí, tá? tá Eu acho que é melhor. ótimo. A Mariana Campos tinha levantado a mão. Você pode fazer essa pergunta, Mariana. Jorge, tem muito a ver com o que você falou no final, assim. Primeiro, obrigada por ser tão claro na exposição da tua prática. Mas, assim, o que você falou, assim, nós não entramos no território sem proteção. Mas eu acho que também esse cuidado também tem da proteção do território, né? É necessário que esse cuidado também tenha nessa aproximação, Sim. porque são duas culturas muito distintas que vão se falar e assim, vão se encontrar numa coisa chamada humanidade mesmo. E vão se perceber, talvez, muito mais próximos do que talvez se supunham. Não sei, eu tenho essa sensação quando eu faço esse atendimento. Acabo percebendo que as distâncias culturais ou sociais que são impostas pela sociedade acabam acabam se desfazendo a partir do momento que existe o encontro, né? Você vai se encontrando no outro. Eu acho esse o trabalho tão interessante assim, quando você se dispõe a escutar esse outro que acaba não sei, não é nem uma pergunta, mas é isso, assim, esse cuidado eu acho que tem que ser de ambos os lados, né, para se preservarem, né, mas sabendo que podem se encontrar muito plenamente através dessa permissão de fala mesmo, não sei, queria que você comentasse um pouco isso. Uhum. Próxima é a Laura Mendes. Vamos escutar a pergunta da Laura, depois o Jorge comenta e responde, por favor. Oi, Jorge. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu achei interessante que você trouxe esse método, assim, né, de apalpar a situação. E por apalpar a situação, eu pensei, né, que o apalpar é o tato, né? Então, se a gente usa muito a escuta, né, e o ouvido como um sentido, na sua fala você trouxe como se fosse um sentido complementar ali à escuta, que seria o tato. Me instigou, eu queria te escutar um pouco mais nesse sentido, do que seria esse apalpar a situação, escutando a situação. E aí também, enquanto você descrevia, né, desses atendimentos, quando vocês estão no local, né, então estar na fila, estar na porta, é, esse, essa presentificação ali num lugar diferente do consultório, se isso também se relaciona com o apalpar, ou como estar em um outro lugar que não o consultório, qual o sentido disso, né? Qual o significado que isso tem dentro do dispositivo? Assim, acho que tem uma coisa mais imediata, né, de estar onde as situações e as circunstâncias acontecem, mas eu queria entender isso, assim, né? E aí, uma terceira pergunta conjunta é se, depois desses atendimentos, o próprio grupo conversa entre si para ir entendendo esse território. Acho que são essas questões. Sim. Bom, primeiro eu vou começar por te respondendo e para responder os outros. O grupo conversa entre si, sim. Nós somos aqui bastante rigorosos. A gente tem uma supervisão semanal desses trabalhos. Nós trabalhamos com uma metodologia que a gente chama de pré-grupo e pós-grupo. Então, antes de se chegar ao campo, se faz um pré-grupo, como a gente chama, que para quem já fez algum esporte coletivo, sabe que no vestiário a gente vai aquecendo, conversa para lá, conversa para cá, né, para ver como é que a coisa está, e depois a gente faz o pós-grupo, que é pós o campo.
tá? O pré-grupo é mais rápido, o pós-grupo é com calma, onde a gente vai elaborando todas essas situações. Nós trabalhamos também com um instrumento que nós denominamos crônicas. As crônicas são escritos de cada um, de cada pessoa, que ela não é um relatório, não é um relatório, e não pode ser um relatório. É como é que essa pessoa sentiu, pensou, elaborou, associou sobre esse trabalho, sobre esse momento do campo em que ela teve. E esses são os registros de campo muito importantes, muito importantes. Então, numa crônica, nós vamos falar da nossa conta-transferência, da nossa transferência, é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar o que a gente sentiu, o que a gente pensou, que hipóteses a gente fez. Essas crônicas depois circulam pelo grupo, pela equipe. Elas têm que circular pela equipe. E, ao circular pela equipe, vão constituindo um saber de uma interação da equipe, né? Então, a gente tem as reuniões de equipe, temos as supervisões, que são toda semana, e todo mundo sabe que pode procurar a mim ou a Emília a hora que quiser, se tiver alguma emergência. Fazemos as crônicas, pós-grupo, pré-grupo, tá? Então você vê, ninguém vai solto para um campo desses. Isso não existe. E solto não funciona. Além do que as pessoas ficam expostas a coisas absolutamente desnecessárias. Então é muito importante, quando a gente está no campo, de inclusive saber onde está o outro. Eu tenho que saber onde está o outro. A equipe está aqui, meu companheiro está aqui, ele tem que saber o que está acontecendo comigo, eu tenho que saber o que está acontecendo com ele, né? Ele chega, eu chego, se for o caso. Então, tem todo uma interação da equipe, uma integração da equipe importante, que tem que ser feita. E aí, a última coisa que você queria colocar, que você falou, é dessa coisa nós não escutamos. Eu penso isso no consultório também, hein, de classe média e alta. Nós não escutamos só com a orelha. A gente escuta com o corpo inteirinho, com o corpo inteiro. Aquele paciente nos agrada ou desagrada. Aquele paciente me causa isso ou aquilo. Essa situação me faz pensar ou sentir frio ou calor. No consultório, a gente tem um controle das variáveis, né, mínimas. Estou aqui no meu consultório, eu sei o que está acontecendo aqui na rua, eu sei se chegou pacientes para mim, se chegou pacientes para a Emília, eu estou sabendo, sei tudo. Se eu estou numa instituição, numa rua, eu não sei isso. E eu preciso, então, ver como é que eu vou lidando com todas essas variáveis, e o dispositivo tem que lidar com essas variáveis todas que eu vou montar. Tá? Então, isso é uma coisa. A outra coisa da diferença das culturas, Antônio, é assim. Não tem nenhum problema a gente ter culturas diferentes. A questão é da escuta. Agora, a grande dificuldade é que nessas situações sociais críticas, como a gente diz, da gente não ser colonialista. Porque é muito fácil a gente chega com nossos padrões, o nosso saber, e isso vira o colonialismo da pior espécie. Abjeto, eu diria. Abjeto. Então, nós temos que tomar um cuidado enorme de não sermos esses colonialistas, esses imperialistas, com essa prepotência que nós temos diante do outro, que tem menos recursos do que a gente. Como é que a gente trabalha com isso? Para não sermos colonizadores. Não estamos chegando na América. Não estamos chegando na América. Não estamos chegando na África. Estamos chegando no território, onde tem essas relações todas. Então, é muito importante a escuta territorial para eu entender que território é esse, o que acontece ali, que pessoas são essas, o que está rolando ali.
Entende? Então, essa escuta territorial, para nós, é fundamental. Porque é aí que nós vamos sentir que lugar é, que cultura é essa, o que acontece ali, como é que... E olha, gente, a gente estuda como é que se organizam as cadeias produtivas também. Porque é nas cadeias produtivas do território que vai se dar a sobrevivência. E a luta pela sobrevivência. Então, nós temos que entender como é que funcionam as cadeias produtivas no território, onde as pessoas estão envolvidas e morrem ou vivem a partir da sua inserção ou exclusão dessas cadeias produtivas. Entende? Então, Antônio, é muito importante essa escuta, porque facilmente a gente vai lá dizer para o outro o que o outro tem que fazer. Muito fácil isso. E faz, viu? E a gente faz. Não estou dizendo vocês, estou dizendo a gente. Né? Então, esse é o que eu queria dizer. Então, tem essa questão do colonialismo e da cultura. Como é que eu posso, como você bem disse, não dá para... Eu sou branco, olho azul, né? Vocês imaginam, chego eu no território da rua, quem é aquele ET, né, que chega? Ainda mais chega de boné, para não queimar careca. Quem é esse ET? Que é isso? Não é nem quem é. O que é isso que chegou aqui? Que é isso? Então, isso tudo a gente trabalha também na transferência. Que fantasias que gera, que situações que se dão, né? Mas tudo isso, então, estou querendo dizer para vocês, que vocês vejam que a clínica está em todos os lugares de uma forma bem rigorosa. Tá? Então, é isso. A próxima é da Samantha da Silva. Nós não estamos lhe vendo, Samantha. Eu tô sem câmera hoje. Tá ok. Eu gostaria de perguntar, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Estamos, sim. Então, se é possível, eu sou mestranda, né, em desenvolvimento, planejamento público e tudo mais, e eu sou psicóloga, né, eu sou da psicanálise também, né, e gostaria de saber se é possível, né, criar política pública em cima dessa escuta, dessa prática, né? Acho que essa é uma questão que eu venho pensando muito, porque talvez seja a única forma, assim, de algo, assim, mais concreto em relação ao poder, né? Da sociedade, enfim. Uhum. Concordo, sim. Próxima do Duarte Ribeiro. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jorge. Boa tarde. Acho que uma das coisas que eu fiquei pensando, assim, Jorge, pensando no público, no atendimento, no papel da psicanálise, psicologia, em atendimentos em situações de extrema vulnerabilidade, eu fiquei pensando muito principalmente no recorte de público em situação de rua e nos equipamentos públicos, né, que estão ali para atender essa parcela da sociedade. E é curioso para pensar, né? Porque a gente estava aqui, estava te ouvindo, né? E esse cuidado, esse mapeamento, esse cuidado da aproximação, da escuta, né? Esse dedo, esse cuidado para não agir com uma forma colonialista. Mas eu fico aqui pensando quantos equipamentos eles se constituem já de uma forma colonialista e super opressiva, né? Acho que não à toa no tempo de experiência que eu tenho também com o público em situação de rua, é muito comum, né? Eles falaram, seja de acolhida parece cadeia. Nem na cadeia era assim. Na cadeia era possível ter outro tipo de organização que aqui se boicota. E aí eu fico pensando, assim, né? Por mais que a gente vá tendo esse cuidado, esse manejo, essa escuta, para promover um grupo, para promover escuta, né? Para ouvir o que vem dali, né? O que vai emanar dali, desses encontros, dessa possibilidade, eu fico pensando que muitas das ocasiões a própria instituição, o próprio equipamento público constituído, ele está ali para castrar o atendido, o grupo de atendido, o desejo que emana e muitas vezes o profissional, né? Muitas vezes implicando e dificultando extremamente até a execução desse cuidado, né? Até a execução para não ser colonialista. Eu queria ouvir um pouco, assim, até para a gente refletir aqui, o que a gente poderia pensar a respeito disso, assim, de saídas, estratégias, até da experiência que você já teve, assim, até de quando esse serviço tentava, da implementação desses serviços, mudança da sociedade de lá para
de lá para cá, né? Porque é isso, o público em situação de rua também foi mudando, né? E o serviço também, mas, enfim, fiquei pensando muito nessa condição de que a gente, Sim, às vezes, executa esse cuidado, mas vem algo, às vezes, maior do que a gente, sabe? sim. Obrigado, Duarte. O próximo é o Luiz Eduardo. Por favor, Luiz Eduardo. Oi, boa tarde. Oi, Jorge, obrigado pela Boa fala. tarde. Eu fiquei aqui pensando também, queria ouvir, Jorge, você está falando de criação de dispositivos, né? E se for pensar com alguma finalidade, assim, para onde aponta, né? Criar um espaço, ou seja, esse vácuo que possa haver uma escuta, onde nunca há escuta, que alguém possa falar onde nunca tem espaço para alguém, para essa pessoa falar, para um certo público nunca poder falar. É isso, né? Porque pensando em diferentes dispositivos, por exemplo, a clínica, quando a gente tem um consultório, geralmente a gente acolhe uma demanda que chega até o consultório, né? É diferente de um grupo de profissionais se juntarem com uma parceria, com uma, sei lá, instituição financeira para levar alguma coisa até aquele. Ainda, claro, tem um estudo sociológico, geográfico, tal, para tentar entender um território, tentar desenhar um certo perfil da população e tudo mais, mas ainda assim supondo que tem uma demanda lá para tentar achar uma demanda, ou seja, como é que funcionam esses dispositivos assim? Acho que talvez um dispositivo para cada caso, né? E pensando em lidar com grupos, eu acho que onde eu estou tentando chegar quais são os dispositivos possíveis de se criar para eles não caírem numa analogia a dispositivos de assistência social, sabe? Qual que é a diferença deles, né? Funcionaria criar um dispositivo de escuta de grupo num lugar da classe média alta e num shopping center com muita gente lá comprando, gastando muito dinheiro, mas funcionaria, né? Enfim, pensando no que o dispositivo ele tem a mobilizar, dinamizar e promover algo desse acontecimento, né? Pensando talvez, acho que num campo mais político ou de transformação, enfim, mais ou menos por aí. Uhum. Certo. Vocês vejam que as perguntas se agrupam, né? Elas têm um sentido. A questão que foi a Samantha que perguntou das políticas públicas, eu vejo que essa metodologia que a gente faz permite com que a gente crie generalizações consistentes para a política pública. Vou explicar melhor, porque isso é muito importante. Quando a gente está fazendo isso, nós temos que conseguir organizar esse material de tal maneira que ele seja generalizável e replicável, de tal maneira que a gente possa dialogar com o gestor público para valer. Como é que a gente faz isso? Que metodologia que a gente usa para fazer isso? A gente trabalha com material clínico, por exemplo, está falando das crônicas, e estamos trabalhando que nessas crônicas surgem muitos significantes e emergentes, e nós tratamos esse material com um método qualitativo de pesquisa. Então, a gente usa o método qualitativo da seguinte maneira. Nós vamos vendo, e a gente estuda tudo isso, gente, como se fosse um sonho, tá? Então, que emergente que aparece aqui, que emergente que aparece aqui, que significante aqui, que significante lá. E a gente vai vendo que, como num sonho, mesmo de formas diferentes, com imagens diferentes, os conflitos são semelhantes e que vão se mostrando ali a partir do resto diurno, a partir de todo o mecanismo do sonho. Então, a gente vai vendo que tem alguns emergentes e significantes que eles se repetem. E a gente, ao repetir esses significantes, a gente chega até o que na metodologia qualitativa chama-se de saturação. Quando a gente já sabe o que vai acontecer,
Aí aqui a gente tem... Então, esses emergentes e significantes, eles vão funcionando como indicadores. E a partir desses indicadores vão se construindo categorias de análise. Essas categorias de análise têm que ser checadas novamente, mas geralmente são muito consistentes, que é o trabalho de processamento do material intenso. Isso permite com que a gente fale com o gestor público com a maior tranquilidade. Com a maior tranquilidade. E possa falar e formular políticas públicas e tratar de políticas públicas para valer. Então, vejam, gente. Olha, estou dizendo, começamos falando, a psicanálise tem que estar aonde a vida está. E nós temos que estar nas políticas públicas. E nós temos que conversar com as políticas públicas. E nós temos coisas a sugerir para as políticas públicas, dialogar com o secretário, com a secretária, com o governador, com o presidente da República, não interessa quem. Mas nós temos que conversar. Mas, para isso, nós precisamos ter essa consistência dessas categorias que a gente vai construindo. Tá? Então, isso para a gente começar a falar de política pública. Os equipamentos públicos, o que acontece nos equipamentos? A gente tem muita experiência de trabalho no SUAS, muita experiência. Então, eu diria para vocês que a gente já capacitou ao redor de uns 3.000 trabalhadores entre o SUS, na maior parte do SUS, da educação, direitos humanos. A gente trabalha muito na questão do público. E nós somos contratados por essas secretarias. Quando é que contrata? Quando é que nos chama? Quando, como a gente diz, o bicho está pegando. Por isso tem que parpar o bicho. O bicho está pegando. Chama os caras lá, porque está difícil. Quando já está difícil, não chama. E, a partir daí, a gente vai construindo dispositivos. Muitos dispositivos, sempre grupais, grande parte deles, que a gente vai montando, tem a ver com a capacitação dos trabalhadores. O que pega na capacitação dos trabalhadores? Pega que os trabalhadores vão adoecendo em função da alta carga transferencial que eles sofrem, que você está sabendo, quem trabalha aqui está sabendo, e que começam a adoecer e a se defender a partir dos protocolos, que são importantíssimos os protocolos. Só que eu sempre digo assim, protocolo, ele tem que estar aqui, não tem que estar aqui, ó. E o pessoal usa o protocolo para ficar cego, e se relaciona com o protocolo, não com a pessoa que está ali diante dele. Então, todas essas coisas nós vamos trabalhando nas capacitações que a gente vai fazendo. A gente vai trazendo também conteúdos teóricos, para que as pessoas que instrumentem a prática das pessoas. E a gente já fez isso em muitos, geralmente governo municipal ou governo federal, né? Então, e já temos muitos trabalhos nisso. Então, vocês vejam como a gente vai dialogando com a política pública com a maior tranquilidade, a partir de um saber que vai se constituindo, né? Essa coisa, você comentou também, dos equipamentos, e como que são tão desastrosos os equipamentos, são um desastre, né? Hoje em dia, você levantou esse tema, na questão da população em situação de rua, de 50% a 60% da população em situação de rua egressa do sistema penitenciário, o que é um problema gravíssimo, gravíssimo, muito grave, do sistema penal, da cidade, da política, do sistema de justiça. Tanto é que o CNJ hoje está muito preocupado com isso. Finalmente, o pessoal acordou da gravidade dessa história, onde as pessoas não têm como estruturar sua vida fora da cadeia. Então, que se você trabalha com população de rua, é isso, é direto, né? Então, deixa eu ver aqui o que eu tinha notado. Enfim, eu acho que é isso. Não entendi aquilo que eu escrevi. Eu também escrevo, não entendo o que eu escrevo, muitas vezes. Mas é isso que eu queria dizer para vocês. Então, para a política pública, essa possibilidade que a gente tem de tratar o material clínico de tal maneira que ele seja replicável e generalizável, gente, dá um enorme trabalho, mas, dá, mas a gente
nós fizemos um trabalho quando o Suplicy era secretário das Smarts, que era um trabalho onde a gente fez uma pesquisa sobre a população de rua na cidade de São Paulo para a construção do plano municipal para a população em situação de rua. A gente fez o plano municipal para a população de rua em Porto Alegre e São Paulo. Nos dois a gente trouxe subsídios importantes. E, com isso, a gente conversava, dialogava cada 15 dias com o Suplicy, dizendo: Suplicy, isso aqui você precisa ver, isso aqui você precisa ver, isso aqui está acontecendo isso. A gente foi sabendo o que estava acontecendo, né? Então, quando a gente vai trabalhar numa secretaria, a gente nunca trabalha com um grupo só. Porque se a gente vai trabalhar só com um grupo aqui, no organograma, não dura muito. Não sei se vocês têm essa experiência. Dura muito pouco. Porque esse grupo ele se transforma num objeto absolutamente ameaçador para o resto da instituição, que não sabe o que está sendo conversado ali. Então, para construir o dispositivo, veja, de novo a construção de dispositivos, eu preciso construir dispositivos de circulação da palavra, e onde as pessoas se sintam seguras, né? E a gente, com isso, a gente se encontra, geralmente, uma vez por mês, com o secretário ou secretária, e diz: ó, isso faz parte do contrato, né? Faz parte do contrato. Ó, você não vai saber quem falou o quê, mas nós vamos trazer aqui o que está acontecendo para que a gente possa conversar e você tomar atitudes. De novo, você já entra na política pública, entende? Você já entra de novo na política pública. Para que tipo de situação nos chamam, gente? As mais impensadas. No caso do setor, sempre essas situações são contratos. Contrato. Você tem advogado aqui que sabe, é contrato. É produto, é pagamento, já não tem conversa. É contrato. E o pessoal exige. E que nós temos que aprender a fazer isso. Porque na nossa formação de psicólogo, ele não aprendeu a fazer isso. Ficava com uma coisa periférica. Isso é frescura. Não. Então, quando a gente vai para o campo da cidade, contrato. Produto tal, data tal, produto tal. Não tem conversa. E tem outras situações que nos chamam. Vou dar um exemplo que eu gosto sempre de dar. 2 exemplos. Um exemplo é que vocês viram aquele prédio que o Odebrecht construiu ali ali na Francisco Morato, ali logo depois da Marginal, um prédio enorme ali, que ia ser a sede nacional da Odebrecht. Eles construíram esse prédio e depois que o prédio estava quase pronto, eles descobriram que exatamente na portaria do prédio era o ponto mais importante de travestis de São Paulo. Não escuta o território, sinto muito, sou sorry. Acontece isso, né? Então, chama a gente, toca o telefone. O telefone sempre toca nessas coisas. Toca o telefone. Então, Jorge, é o seguinte, falaram que você... Parece que vocês viram aqueles filmes do Tarantino, The Cleaner, que chega o cara com a malinha para fazer a limpeza, procuram o The Cleaner, né? Então, estão aqui com problema, você podia vir aqui conversar. Vamos lá. Diz: ó, tudo bem, a gente faz o trabalho, desde que vocês escutem todo mundo. Se vocês não escutarem todo mundo, a gente não faz o trabalho. Então, para a gente começar a trabalhar, vocês têm que ter um compromisso conosco de que todos serão escutados. Toparam. E aí, o que a gente começou a fazer? Nós montamos uma equipe, tinha antropólogos, tinha estudantes, tinha recém-formados, depois tinha um historiador, e fomos como gaivotas navegando pelo bairro, sabendo que o nosso problema era a questão das travestis. Mas primeiro a gente entendeu tudo ao redor. Antes de falar com elas, a escuta territorial de novo. O que os comerciantes dizem, o que o pessoal do bar diz, o que os guarda-noturnos dizem, o que o pessoal do metrô diz, tudo. Quando a gente foi falar com elas, a gente já sabia muito do que estava acontecendo. E elas, evidentemente, como tem escuta, falaram. Qual foi a nossa sugestão? Isso a gente fez em 40 dias. Qual foi a nossa sugestão para o então Marcelo Odebrecht? Nós sugerimos que vocês façam nada.
Nada. Convive. E o cara falou assim, mas que interessante, muito boa essa sugestão. E assim ficaram convivendo. Então, para isso, também a gente levou a vice-presidente da Odebrecht, que cuidava desse prédio, para andar com a gente na rua. Nossa, mas quanta camisinha! Eu falei, pois é, cara, tem que olhar para baixo. Tem que... Não, mas e tem isso. E foi descobrindo o lugar onde ela estava. O que ela fez? Ela pegou o Marcelo Odebrecht, fez o mesmo trajeto com ele. Então, esse é um tipo de chamado que vem. Outro tipo, então, a gente trabalha com empresas também fortes. Outro tipo de chamado tem o plano de intervenção urbana da Vila Leopoldina, que não sai, não sai, não sai. Mas lá, esse é um terreno enorme da Votorantim. E, então, ali tinha que se fazer um plano para isso, para construir 750 moradias populares na própria Vila Leopoldina, ao lado do lugar, para não mandar as pessoas para a Casa do Chapéu. O plano de intervenção urbana exigia que fosse dado, que tivesse um projeto social e que fosse resolvida questões que eram duas favelas que estavam ocupando uma área muito importante, que ali no 9, não sei quem conhece ali, o CEAGESP, o 9 e ali da linha, aquilo ali que o bicho pega ali. O bicho pega. Aí, puta, mas como é que nós vamos resolver isso aqui? Toca o telefone. Ó, estamos aqui com um problema super sério, não sei o quê, você não quer vir aqui ver, o que que a gente pode fazer, tarará, tarará, tarará. Então, nós vamos fazer uma escuta territorial por todo o redor do SEASA. Estudamos todas as cadeias produtivas que tem ali, então nós vimos que tem a questão das flores, que tem a questão do alimento, que tem a questão disso, que tem a questão daquilo. Todas as pessoas ali estão inseridas nessas cadeias produtivas, não dá para entendê-las sem entender a inserção delas na cadeia produtiva, né? E assim nós fomos escutando, 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 e quem nos contratou é o Urban, o Instituto de Planejamento Urbano, que estava prestando serviço para a Votorantim. Então, e aí nós fizemos um diagnóstico e uma proposta de trabalho social para isso. Não rolou, porque o PIO não rolou, senão teria rolado. Outro exemplo é Porto Seguro, aqui no centro. Queriam entender o que estava acontecendo ali. Nos contrataram, mas fomos nós entender o que estava acontecendo de verdade ali no centro. Então, estou dizendo, somos psicanalistas que circulam pela cidade e que usam o saber da psicanálise, dialogando com outros, para N situações que a gente pode intervir. N situações. Vejam que o consultório particular é uma das situações. Vejam quantas outras existem. E se a gente ficar preso no consultório particular, como a psicanálise se empobrece com isso. Vamos ouvir a Maria Júlia. Jorge, eu fiquei pensando aqui, essa escuta do território, atuei por 10 anos no SUS, né? E aí... O que aquelas agentes de saúde sabem? O que ninguém sabe, não é isso? Exatamente isso que... Acho que exatamente... Ninguém sabe. Então, só desculpa. Vai trabalhar no... Tem que fazer um grupo com elas. Sim. Isso é montar e elas vão falar daquilo que acontece. Desculpa. Só. Imagina, e é exatamente isso, assim, essa questão do consultório dentro da UBS, uma UBS dentro de um território, e dessa particularidade do território, e que muitas vezes a gente vem com soluções de cima para baixo, né? Eu atuei no Parelheiros, cidade de Ademar, depois foi para Parelheiros, e em Parelheiros tem poucas pessoas sabem, mas tem comunidades indígenas, né, em São Paulo. Sim, guaranis.
E aí eles têm uma outra forma de lidar com a morte. Então, o quanto foi importante para você ter um equipamento lá dentro com profissionais da própria comunidade que entende, né, como aquele laço social se constitui, como aquelas pessoas organizam a vida. E quando eu falo organizo a vida, inclusive, não só das relações sociais, mas de trabalho, de lidar com a cidade. Aí eu fiquei pensando, né, nessas duas dimensões, o quanto essa escuta do território sustenta, por exemplo, o trabalho da UBS, que a escuta ela é operada pelas agentes, né, que são mulheres, geralmente, em sua maioria, né, mulheres que são do território e que trazem a história desse território, e com essa história do território que levanta-se também significantes, né? Que a gente entende por que que alguns padrões, né, relacionais, culturas dinâmicas, aparecimentos de comunidade ou não, né? E aí eu fiquei pensando, quando você também coloca esse outro lado, o quanto essa escuta precisa estar muito bem localizada, e eu acho que fundamentada num projeto de sociedade, um projeto político, porque muito facilmente ela pode ser utilizada uma forma até higienista, né? Claro, Eu fiquei pensando nessa dimensão, porque eu achei muito importante você dizer, chegar para um cara da Odebrecht e falar assim: olha, sugiro você não fazer nada, né? Porque é também, e eu acredito muito, e né, estou na formação em psicanálise, minha primeira formação é serviço social, então estou ainda finalizando a formação em psicanálise aqui pelo CEP. E uma coisa que eu trago muito é que minha escuta é política, porque precisa localizar, né? E aí eu fico pensando muito nisso, o quanto também vou escutando essas categorias da própria cultura e da sociedade, que é o gênero, é a raça, é a classe. Não que esse discurso vai atravessar o discurso, né, do outro, mas que eu preciso estar o tempo todo situada e de alguma forma atenta, né, a organizações que são, inclusive, diferentes da minha, porque senão eu acredito que a gente acaba se fechando no setting, de novo, né? Então, mais uma, não é bem uma pergunta, mas é porque eu achei interessante essa forma de também de se posicionar a partir dessa escuta e a partir da psicanálise. Acho que isso é mais uma reflexão que suscitou aqui em mim. Uhum. Bom, nós temos que ter clareza, vocês estão estudando Pichon, nós temos que ter clareza, da tarefa. A tarefa qual é? Para a gente construir o dispositivo. É a urgência social, é a situação, como a gente usa muito a expressão, situações sociais críticas. É onde a urgência social ou onde o bicho está pegando, né? Então, nós temos que construir o dispositivo a partir daí. Não é a partir de qualquer outra coisa, é aí. E nós temos que ter uma formação ideológica, filosófica, política também. Porque é evidente que isso incide sobre a sociedade. Uma coisa, o cara da Odebrecht me chama e diz: tá bom, então eu vou fazer a limpeza aqui. Já cansei, vou fazer um trabalho do centro com a população de rua, com um cara que ficamos amigos, que ele tem uma construtora, uma incorporadora de retrofits. E foi ali que a gente começou a fazer o trabalho no centro, que eu conheci ele na Odebrecht, era ele o engenheiro responsável por esse prédio. E ele montou uma incorporadora de retrofit e está fazendo um retrofit absolutamente maravilhoso do antigo prédio da Telefônica, que muitos de vocês devem saber, ali na 7 de Abril. E ele queria, então, que se fizesse alguma coisa bacana com a população de rua ao redor, ali na Basílica da Gama, na Praça da República. E a primeira coisa que eu disse para ele: Bruno, tudo bem, só que quero te dizer mais uma vez, você já me conhece, que higienismo eu não faço. Eu não vou botar ninguém para fora daqui. Então,
exige da gente um posicionamento, né? Senão a gente é instrumentado com muita facilidade. Inclusive por secretários de governo, precisa saber muito bem o que a gente está fazendo, com quem a gente está conversando. Temos que conversar com todos, mas temos que saber com quem a gente está conversando e como conversar. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, que me veio à cabeça, um exemplo que eu sempre dou, é a coisa do SUS ou do SUAS, né? Ou da educação. Quando vem essa burocratização do trabalho, que é um trabalho que fica muito triste isso. Vocês sabem. Olha lá, me ajuda, e o resto do pessoal que fala. Chega a Dona Maria. Fulano está atendendo a Dona Maria. Boa tarde, Dona Maria, como vai a senhora? Tudo bem, Dona Maria? Vamos ver seus documentos para ver o Bolsa Família? Dona Maria, que não é boba, claro, os documentos. E acabou o papo. Ela já sabe que ali não tem conversa. Não tem conversa. Outra coisa, chega a Dona Maria, a gente diz assim, boa tarde, Dona Maria. Como é que vão as coisas? Como é que a senhora anda? Como é que a senhora vai? Já mudou tudo. Ah, você quer saber? Então vou te contar. Puta, aí segura a onda, né? Segura a onda. Sempre brinco que vai manobrar o caminhão caçamba, não é isso? Vem de ré, não é assim, pessoal? Quem conhece, vem de ré e joga a caçamba em cima da gente. Esse é o nosso trabalho. Ah, mas eu fico doente. Desculpa, mas esse é o nosso trabalho. Então, as defesas, como as pessoas vão adoecendo, então, quando a gente faz as capacitações, a gente mexe muito com isso, sabe? Tem outra coisa que você tinha falado da demanda aqui. A gente vai, não é o trabalhador que nos chama. Muitas vezes, nos casos dos trabalhadores, sim. Muitas vezes pedem, nos procuram, já nos conhecem. Mas no caso da rua, as pessoas não. Nós que vamos ali. Nós que vamos por uma urgência que está acontecendo ali. Eles não têm a menor condição de formular uma coisa como essa. Têm condição de formular outras. Então, é nessa construção do dispositivo que a gente trabalha. Mas não é assim essa história da Dona Maria, pessoal? Pessoal que vocês conhecem? Boa tarde, Dona Maria, conversa. Babaquice. Babaquizou total. Jorge, primeiramente, muito obrigado, né? Acho que muitas afetações são produzidas aqui, estou ventilando muita coisa por aqui. E você trouxe três referenciais fundamentais, Foucault, Deleuze e Agamben, né? Nessa construção de dispositivos profanos. Eu queria alguma indicação sua ou indicações para auxiliar a gente teoricamente, não entendendo a teoria como algo descolado da prática, mas como é Uhum. que essa teoria se faz prática também. Enfim, algumas indicações também teóricas para que a gente comece a construir, desconstruir, reconstruir esses dispositivos. Tá, então, tem alguns livros que a gente produziu ao longo desses anos, né? Então, nós produzimos um primeiro livro que foi sobre um trabalho de juventude e violência na periferia. Produzimos um outro livro, esse eu produzi sozinho, foi minha tese de doutorado. Depois, com a Emília, nós produzimos um livro que foi Psicanálise nas Situações Sociais Críticas, Clínica e Metodologia, pela editora Escuta, a primeira pela editora Juruá. Outro livro que a gente produziu para quem trabalha com população de rua foi essa pesquisa que eu comentei com o Suplicy, quando o Suplicy era secretário. Uma pesquisa muito interessante, porque a gente preparou, formou como pesquisadores o pessoal de rua. Então, nós montamos uma equipe de pesquisadores que eram pessoas que estavam ou haviam estado na rua. Depois, uma hora eu conto, qualquer outra oportunidade, isso, mas nesse livro tá descrito isso, que chama-se População de Rua, pela Juruá. E tem um outro livro, onde aí tem um texto sobre os dispositivos que tá colocado ali,
que é A Psicanálise na Cidade, que é pela editora Escuta, que foi um café filosófico, que eu fui o curador, e que nós fizemos 4 episódios desse café filosófico, um comigo, outro com a Emília, o outro com o Philip Young, esse do Urban, lá que eu conheci lá no Pio da Vila Leopoldina, e outro com um sociólogo muito interessante do Rio, que é o Jailson de Souza e Silva, lá oriundo da Maré, do Rio de Janeiro. E depois desse café filosófico, a gente produziu um livro a partir desses 4 programas na televisão. E agora nós estamos escrevendo também todos esses campos que eu contei para vocês e todos esses conceitos, nós estamos escrevendo. Eu imagino que no segundo semestre já saia alguma coisa. Então, tem isso. Do Agamben, tem, por exemplo, quando a gente está vendo essas pessoas, a gente está falando da vida nua. Né? Essas pessoas, como diz o Agamben, não valem sequer o sacrifício aos deuses. Nem para isso. Né? O Badiou vai falar muito da questão da filosofia e da filosofia da psicanálise. Então, tem um livro dele, estão em espanhol, os 2 que eu tenho, que é Filosofia e Psicanálise. Tem que procurar o Badiou e né? O Deleuze, a gente sabe, o Foucault também, e todo o referencial. Isso aqui é o nosso arcabouço para poder operar psicanaliticamente, entende? A economia também, a geografia, tudo isso. A antropologia, porque o que a gente acaba fazendo é também uma etnografia psicanalítica, com a questão da escuta na rua. É uma etnografia psicanalítica e a gente vê a rua, gente. A gente faz a escuta da rua, a escuta territorial, como se a rua fosse um sonho. Não é assim. Então, aquilo que acontece na rua, como a gente está trabalhando com as relações inconscientes, isso surge, se expressam da mesma forma que um sonho. E a gente tem que poder interpretar, entender isso dentro da linguagem do inconsciente. Quer dizer que se a gente fala da linguagem dos sonhos, tem ali condensação, deslocamento, figurabilidade, resto de olho. Como é que tudo isso vai... As imagens e as situações que vêm da rua são condensações, são deslocamentos de conflitos e de desejos e tudo isso que se apresenta a partir de uma briga que aconteceu ontem, do resto diurno. Como é que a gente vai fazendo essa leitura? Nos grupos, a mesma coisa, hein? A gente faz a leitura dos grupos a partir daí. Nós temos a Lani. Oi, boa tarde, Oi. estão me ouvindo? Agora sim. Obrigada. Muito obrigada, professor, pela exposição. Uma questão que eu ia fazer está relacionada exatamente a essa sua última abordagem, né, sobre a especificidade do trabalho na rua, né, com essa embocadura aí da psicanálise, né, porque eu acho que deve ser um grande desafio essa essa focalização, né, considerando as tantas faltas que a população tem. Então, eu me senti contemplada, vou às leituras. Eu queria citar 2 pontos aqui. Eu fiz um curso como aluna especial lá na USP, com Pablo Castanho, e aí acabei acessando o CAES e, para mim, foi bastante interessante. E em uma das aulas foi apresentada a perspectiva de potencializar os lugares de fala que não estão institucionalizados, cercados, né? E aí achei muito interessante quando você traz a proposta aí de trabalho de filas e portas, né? Um primeiro contato de filas e portas.
E a minha questão não é essa primeira abordagem, o primeiro contato a partir de uma questão-problema e que daí a gente vai lá ver como que resolve. Como é que fica a questão da continuidade do processo? Porque eu imagino que essa população, quando tem acesso, ela tem benefícios palpáveis até, né? Então, como é que fica a interrupção do trabalho onde a gente não tem ali uma perspectiva de continuidade como política pública? E aí eu faço um laço com o que Maria Júlia falou, que eu achei também bem importante, né? Como esse trabalho pode se relacionar com os equipamentos públicos que eventualmente estão também adoecidos, né? Seja por falta de investimento, seja por falta de respeito aos profissionais que normalmente são em número muito inferior a que as demandas se apresentam, né? E daí a gente tem que tomar muito cuidado também em como a gente se apresenta nesses lugares. Parece que a gente sabe tudo, a gente tem a solução para os problemas, quando a questão política, às vezes, parece induzir a uma perspectiva de enxugar gelo, né? Você tem equipamentos com muito pouco pessoal para atender aos altos índices. Então, como que, se você tem algum relato dessa relação desse grupo com equipes multidisciplinares de equipamentos públicos, né? Uma UBS, porque esses vão permanecer, e eventualmente o grupo de atendimento num recorte começo, meio e fim vai sair. Então, o que é que pode ficar, né? O que você teria para nos São duas dizer sobre coisas. isso? Tem que ficar duas coisas. Uma é a possibilidade daquela pessoa se ver como sujeito, poder falar enquanto sujeito. Isso tem um valor absolutamente inestimável, e na hora que a pessoa se torna um sujeito ali, a partir desse trabalho de escuta, algo muito importante acontece na vida dele. Com a Dona Maria, quando ela pode, você escuta a Dona Maria e ela pode falar, alguma coisa importante acontece. Então, isso é um tipo de coisa. A outro tipo de coisa, então, é muito comum, inclusive, Alane, já me perguntaram muitas vezes ao longo de tantos anos, mas quantas pessoas você tirou da rua? Eu digo a poucas, né? E a maior parte morreu, inclusive. Então, eu sou um cara aqui que leva um cemitério nas costas, mas é isso. Mas morreram muitos deles de um jeito diferente. Morreram com a possibilidade de terem sido escutados, conversado, dialogado, de fato, com a sua vida, a partir daquilo que é e daquilo que sofreu e daquilo que pôde elaborar. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que esse tipo de trabalho é fundamental, está associado ao trabalho em rede. Então, nós temos que saber fazer rede. E fazer rede, gente, no setor público é assim, todo mundo, o usuário é uma granada que cada um vai jogando para um lado. Vai explodir no meu colo, joga para lá, vai explodir no meu colo, joga para lá, e a pessoa vai rodando, rodando e nada acontece. Então, o fazer rede é aquilo que a gente denomina fazer redes quentes, né? Então, não é encaminhar o fulano para o OBS, ou para a defensoria, ou para isso ou para aquilo. É ir lá. A equipe ir lá. Muitas vezes ir com ele. E estabelecer uma relação com a equipe de colegas, olho no olho. Chegar lá e poder dizer, olha, estou aqui, eu preciso da tua ajuda. E também dizer, quando você precisa de alguma coisa que eu possa te ajudar, nós estamos aqui no maior rabo de foguete. Eu preciso da tua ajuda, você talvez precise da minha. E assim vai se constituindo uma rede quente, onde a gente vai tendo interlocuções para onde a gente pode encaminhar, não pode encaminhar, enfim. Agora, a questão da interrupção dos trabalhos também é um fato muito consistente. Acontece muito. Acaba o dinheiro,
acaba não sei o quê, dá uma crise. E aqui nós temos que ser muito cuidadosos com isso, porque senão a gente repete o abandono, né? Repete o desamparo e o abandono. Então, quando alguém vai sair, tem que trabalhar essa saída. Se der alguma coisa que a equipe vai ter que sair, vai ter que falar muito com o pessoal, entende? Não é? Senão se repete tudo aquilo que essas pessoas viveram. Vou falar assim, vou falar. Seguinte, pessoal, esse negócio dos coletivos é da maior importância. O que aconteceu na América Latina e no Brasil? A partir dos anos 40, 50, 60, até metade dos anos 70, a Argentina teve uma produção extraordinária. Pichon, Blecher e outras pessoas fizeram uma produção de uma psicanálise saindo do consultório de altíssima qualidade. Ali da Argentina surgiu o Grupo Plataforma, o Grupo Documento, tinham outros psicanalistas das sociedades psicanalíticas que fizeram trabalhos muito consistentes. 76, quando houve o golpe na Argentina, tudo isso acabou. Do mesmo jeito que aconteceu, não sei se vocês já viram o livro da Elizabeth Danto. Vocês têm contato com esse livro da Danto? Tiago, você que estava perguntando de bibliografia, essa é... Ok, tá bom. Imprescindível, certo? Imprescindível. Então, quando o nazismo chega em Viena, em 1938, acabam-se as clínicas públicas do Freud e dos seus principais colaboradores com o nazismo. Na Argentina aconteceu a mesma coisa em 76. Cortou. Aqui no Brasil, a partir da década de 70, a gente estou contando um pouquinho, Tiago, o prefácio, não é isso? Vou contar um pouquinho esse prefácio, né? Foi se estabelecendo, inicialmente, trabalhos isolados, o Hélio Pellegrino no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, nós mesmos começamos a fazer muitas coisas, ainda enquanto estudantes, aqui da PUC, era a luta contra a ditadura, e os trabalhos que a gente fazia tinham a ver com a insurgência contra a ditadura, né? E isso depois foi ganhando um caldo de cultura, de uma psicanálise com uma outra visão. E, de alguns anos para cá, começam a surgir a questão dos dispositivos, dos coletivos. Muito importante. E, olha, aqui tem gente do SUS, tem gente do SUAS, uma formação psicanalítica. Então, as pessoas com uma formação em psicanálise estão na ponta do SUS, estão na ponta do SUAS, estão na ponta da educação, na ponta do sistema de justiça, lá. Então, e com todos esses trabalhos, estão vocês fazendo o trabalho que vocês estão fazendo, a gente fazendo, os vários coletivos. O que acontece? O que eu vejo a partir daí? Eu vejo que o Brasil é um enorme caldeirão criativo e produtivo da psicanálise, e diria mais ainda, que eu acho que é a vanguarda da psicanálise mundial, com todas essas coisas que estão acontecendo. O novo está acontecendo aqui. Vai bem, vai mal. O Freud, em nenhum momento, nas clínicas públicas, disse isso não é psicanálise. Em nenhum momento o cara falou isso. Em nenhum momento. Ah, é? Como é que é? Como é que não é? Como é que... Freud falava com vereadores, falava com prefeitos, secretários, falava com todo mundo. Entende, gente? Então, eu penso que, puxando, o que bom perguntou pelas clínicas, pelos coletivos, porque tem coletivo na periferia, tem coletivo aqui, tem coletivo lá, tem coletivo em tudo quanto é canto, descobrindo coisas, cada um do seu jeito. Mas é esse caldeirão, essa ebulição que é o Brasil hoje, da questão da psicanálise. Professor, Uma vez eu estava em Buenos Aires, apresentando um trabalho
que era, isso tem muitos anos, 88, 89, na redemocratização da Argentina. Eu estava lá apresentando um trabalho de atendimento a umas famílias que moravam nos banheiros, aqui no Parque da Lapa, aqui na Pio 11, aqui tinha os banheiros e tinha umas famílias que moravam lá, a gente atendia essas famílias lá. Aí o pessoal disse, mas como que você está fazendo isso? Como é que você consegue fazer isso? Eu falei, eu não estou fazendo nada de novo, eu só estou seguindo o que vocês tiveram que parar, só isso. Só isso. Né? Mais alguma pergunta? Nós temos mais uns minutos. Eu tenho uma pergunta. Professor, eu queria que você só voltasse num ponto e comentasse um pouco como que era esse trabalho que vocês faziam de capacitação dos técnicos, né? Que você comentou das defesas que pelo excesso transferencial, né? A carga pesada, como que vocês faziam esse trabalho? E fico até pensando nos coletivos também, né? De psicanalistas, fazem um trabalho muito importante nessas clínicas públicas mesmo. Isso também que você comentou em algum momento, que existe, né, esse ímpeto narcísico de salvador, ou de chegar num território e, enfim, não ter essa escuta territorial. Enfim, queria que você comentasse um pouco como que você fazia esse trabalho, principalmente com os técnicos, né? Então, olha, geralmente a gente é chamado a partir dos próprios técnicos, que conversam com o secretário ou com a secretária que nos chama. Então, em algumas cidades, a gente trabalhou muito, Santos, no Osasco, Barueri, Piracicaba, um monte de cidades, um monte, Porto Alegre. E o que a gente costuma fazer são grupos operativos, pichonianos. A nossa influência, nossa formação é pichoniana, lacaniana. Então, a gente faz essa passagem do Pichon e do Lacan nos grupos. Tá? E são grupos para se falar do trabalho. Porque o que pega ali é o trabalho. E a única coisa, do meu ponto de vista, que cuida da saúde mental do trabalhador é falar sobre o trabalho, que está adoecendo. E de poder dar voz a isso, colocar palavras nisso e colocar isso no simbólico. Então, os grupos a gente vai fazendo desse jeito. O último que a gente fez, tem pouco tempo, foi numa dessas cidades da Grande São Paulo, no SUAS. Pessoal trabalhando na quebrada pesada e começa a surgir. Por isso que a escuta, ela traz o território vivo. Começa a surgir como é que lida com o tráfico, como é que lida com os vereadores, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que lida com o Estado corrupto. Tudo isso vai surgindo nos grupos, geralmente, muitas vezes com muito sofrimento, com muita dor. E a possibilidade de termos um espaço para pensar ali sobre isso de verdade, não é se queixar, não é um espaço para ficar se queixando, se lamentando, é um espaço para pensar efetivamente isso na vida de cada um deles e no trabalho de campo. Os efeitos, Marina, têm sido muito bons, sabe? As pessoas ficam muito gratas e transformam o trabalho, sim. Tem uma operação bacana sobre o trabalho. Na saúde, em todos esses lugares, no sistema de justiça também. Então, a possibilidade de falar verdadeiramente sobre o seu trabalho com a sua equipe e ver o que pode ser feito é muito importante. Outra coisa que a gente descobriu nesses trabalhos, legal que eu lembrei agora, é assim, antigamente, chamavam a gente, muito antigamente, o grupo aqui da equipe está super ruim, está todo mundo brigando, ninguém se entende. Vocês conhecem isso que eu estou falando, né? Está todo mundo brigando, ninguém se entende, eu não sei o quê. Aí saquei o negócio, eu assim, não, mas isso é pré-tarefa. Pensando no Pichon aqui, isso é pré-tarefa. É tarefa. A tarefa é atender. No SUS, no SUAS, atender, o bicho pega. Na briga do grupo, que é fulano, a gente já sabe, vou dizer se vocês conhecem.
Você já sabe a hora que o fulano vai xingar, que a Beltrana vai chorar, que o outro vai não sei o quê. A gente já sabe isso. Tudo dentro do conhecido. Tudo dentro daquilo que está conhecido não pode ser explicitado. O que não pode ser falado? A dificuldade do atendimento. Porque quando vai atender a Dona Maria, o que eu faço com essa caçamba toda que caiu na minha cabeça? Eu não sei o que fazer. E não consegue se falar disso, porque o atendimento é o verdadeiro desconhecido, mas é o vazio que o Badiou fala. E nós temos que ter coragem para entrar nesse vazio, entende? Então, pense muito isso, gente. Quando vocês vão para um grupo, começa aquela brigaiada toda, isso é pré-tarefa. Qual é a tarefa desse grupo? Para atender o usuário? Como é que está o atendimento do usuário? E aí a gente vai ver que existe uma enorme dificuldade do atendimento, um desconhecido, são situações muito difíceis, enfim. Mais fácil ficar no conhecido desse jeito, do que se aguentar no desconhecido, entende? Bom, pessoal, espero que eu tenha podido trazer coisas legais da gente falar e da gente pensar, né? E as perguntas foram muito legais também. Enfim, muito agradável. Em nome do CEP, quero agradecer a participação de todos e principalmente ao Jorge, né, por ter nos trazido esse assunto tão importante, né, e tão rico. Agradecer a Juliana Duarte também pela participação. E quem quiser abrir o microfone para agradecer. Muito obrigado, Jorge, pela Obrigada, palestra. Jorge, foi muito bom. Obrigada. Obrigadíssimo, obrigada. Jorge. Muito bom, Jorge. Muito obrigado. Excelente. Legal. Que bom, gente. Que bom. Que legal. Tá bom. Então, um abração para todos vocês e muito obrigado pelo convite, tá?